Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica, bem-vindos a essa aula. Hoje daremos início ao estudo de um outro transistor, chamado transistor de efeito de campo. Ele se parece com o TBJ, que nós estudamos aí até a aula passada, mas tem um princípio de funcionamento bem diferente e vai acabar trabalhando com as mesmas aplicações, mas existem situações onde ele vai ser mais vantajoso do que o TBJ que nós já conhecemos. Então vamos trabalhar um pouco com ele, entender a questão da estrutura interna, do funcionamento básico e verificar a questão de aplicações desse componente aí. A sigla para representar esse tipo de transistor é FET, F-E-T, que vem do seu nome em inglês, Field Effect Transistor, ou transistor de efeito de campo em português. E ele funciona de maneira muito semelhante ao TBJ. Nós temos uma corrente que atravessa o componente e ela precisa ser controlada a partir de uma grandeza referente ao terceiro terminal dele. Então nós vamos ver que ele tem 3 terminais, igual ao TBJ. A corrente atravessa de um terminal para o outro e o terceiro terminal serve para esse controle de corrente. A diferença é que em vez dele trabalhar com uma corrente de base para controlar uma corrente de coletor, como era o caso do TBJ, ele trabalha com uma tensão que vai fazer o controle de uma corrente em um de seus terminais. Ou seja, o controle agora depende da grandeza tensão. O TBJ é uma chave, uma fonte de corrente controlada por corrente. O FET é uma fonte de corrente controlada por tensão. Então essa é a primeira característica que muda de um para o outro e que é bem importante a gente observar. E ele tem algumas vantagens em relação ao TBJ. Primeira é a alta impedância de entrada. Isso daqui significa basicamente que ele teria uma corrente de base igual a zero, se fosse para a gente levar lá para a ideia do TBJ, porque a gente não tem base aqui no FET, no transistor de efeito de campo. Mas se a gente fosse comparar com o TBJ, a gente poderia falar que a corrente de base é igual a zero, ou seja, nós temos aqui um terminal que não tem corrente. Alta impedância de entrada significa isso. Ele é mais rápido do que o TBJ. Para chaveamentos, ele conseguiria fazer em frequências maiores, então ele poderia ficar ligando e desligando o circuito, permitindo ou não a passagem de corrente com uma frequência mais elevada do que a do TBJ. E isso é muito útil quando a gente fala, por exemplo, de circuitos que trabalham com modulação por largura de pulso, ou com circuitos que trabalham com o controle de chaveamento, usando aí a ideia de conversão de corrente contínua em corrente alternada. É necessário fazer esse chaveamento bem rápido, e aí frequências mais elevadas são muito bem-vindas, como é o caso aqui do FET. E ele sofre menos influência da temperatura, porque, como nós vimos, aquele parâmetro beta do TBJ varia muito de acordo com a temperatura. E aqui no caso do transistor de efeito de campo, nós não temos esse ganho que vai variar com a temperatura, como era o caso do TBJ, e isso representa para a gente uma vantagem. Como eu falei, ele apresenta 3 terminais, e esses terminais aqui vão receber nomes diferentes, porque a gente está falando de um componente diferente. Então nós temos aqui o dreno, representado pela letra D maiúscula. Em inglês o nome é drain, então o D é usado para os dois casos. Temos um terminal chamado fonte, que em inglês recebe o nome de source, então é representado pela letra S, devido ao nome em inglês. E temos a porta, que recebe o nome de gate, e vai ser representado pela letra G, devido ao nome em inglês desse terminal. E nós temos 2 grupos básicos de FET. Temos o FET de junção, que é chamado de JFET, que vai ser o primeiro componente que nós vamos estudar. E temos também o FET de metal óxido semicondutor, que é chamado de MOSFET. E aqui nós temos 2 modelos de MOSFET que vamos estudar logo em seguida. A construção básica do FET é um canal feito de material N ou P, e aqui segue aquela mesma ideia que nós já vimos. Os semicondutores do tipo N ou tipo P são cristais normalmente de silício que receberam determinadas impurezas, igual a gente viu lá no início quando eu expliquei para vocês a construção do diodo, que ele tem 2 camadas, N e P. No caso do FET nós temos um canal e temos 2 áreas de semicondutor do tipo P ou do tipo N, lembrando que é sempre o contrário. Se o canal for do tipo N, as camadas serão P. Se o canal for do tipo P, essas camadas serão do tipo N. Ou seja, é sempre oposto mesmo para garantir o funcionamento dele, conforme nós vamos ver daqui a pouco. E é possível fazer uma analogia com esses terminais do FET e comparar com o TBJ que nós já conhecemos. Então, no caso, nós temos lá no TBJ o emissor,
aqui nós temos o terminal fonte, e ele sugere a mesma ideia. O emissor era aquele terminal que fornecia os elétrons, a partir de onde os elétrons saíam. E aqui eu tenho a fonte, que segue a mesma ideia de fornecimento. O coletor era aquele terminal que coletava a maior parte dos elétrons, sendo que uma pequena parcela ia para a base. E aqui nós temos um terminal chamado dreno. Então, coletar ou drenar seguem ideias bem parecidas. E por fim, nós temos a base, que era o terminal de entrada, usado para fazer o controle da corrente de coletor desse TBJ. E aqui nós temos a porta, que vai ser utilizada para fazer o controle da corrente de dreno. Ou seja, a base controlava o coletor e a porta controla o dreno. É muito parecido quando a gente pensa em termos de terminais. E aqui nós temos a estrutura do JFET. Como eu falei com vocês, ele apresenta aqui um canal. Nesse caso do exemplo, é um canal N. E ao lado ele tem duas camadas de material do tipo P. Nós temos aqui os elétrons fluindo de fonte para dreno, ou seja, eles atravessam o canal. E a porta, que é esse terceiro terminal que aparece aqui, é conectada a essas camadas do tipo P. E ela vai fazer o controle dessa corrente que flui de fonte para dreno. Vai depender aí da tensão que a gente está aplicando a essa porta. E aqui do lado a gente vê a simbologia desse componente no momento de trabalhar com circuitos eletrônicos. Então nós temos aqui a simbologia do JFET canal N, que é exatamente o que nós temos aqui. O terminal porta ou gate é esse aqui. Temos o dreno aqui em cima e a fonte aqui embaixo. Então percebam que não tem diferença entre dreno e fonte. Não é possível, só olhando a simbologia, definir quem é quem. Porque, de maneira geral, para o JFET, eles vão ter funções muito parecidas. Eles só servem para condução de corrente. Então não tem problema a gente ter os dois parecidos aqui na simbologia. E percebam que esse gate aqui vai mostrar para a gente qual é o tipo de canal que está sendo usado aqui. Se for do canal N, percebam que o gate aponta para dentro do componente. E se for do canal P, o gate está apontando para fora. E se o canal for P, a estrutura se inverte. Onde eu tenho aqui o canal N, eu trocaria por material P. E onde eu tenho as camadas P, eu trocaria por material N. Então essa é a diferença básica entre os dois modelos. E isso daí leva, no final das contas, a uma mudança de sentidos e valores de tensão. Só muda então a questão da polaridade. Se eu estiver trabalhando com o canal N, eu tenho certos valores de tensão, certas polaridades. Se eu estiver trabalhando com o canal P, essas polaridades se invertem, mas o raciocínio usado, as expressões, a análise é a mesma. Isso daí é uma boa notícia, porque mudando o canal, nós vamos ter pequenas alterações aí em termos de desenvolvimento. E para garantir o funcionamento desse componente, nós vamos precisar polarizar as junções dele, assim como nós fizemos lá para o caso do TBJ. E aqui nós temos as duas junções, porta-dreno, então se eu for olhar aqui, da porta para o dreno e da porta para a fonte, nós temos junções que devem ser polarizadas reversamente, ou seja, essa tensão aqui de porta para fonte, que nós vamos chamar de VGS, uma tensão de gate para source, ou seja, o VGS aparece aí com esse nome, deve receber uma tensão negativa, igual a gente está vendo aqui. Essa fonte de tensão, nesse caso a fonte se chama VGG, ela conectou o negativo à porta e o positivo à fonte. Ou seja, a tensão da porta para a fonte é uma tensão negativa. O VGS que aparece aqui é uma tensão negativa. Enquanto que a tensão dreno-fonte é uma tensão positiva. Então, se a gente analisar aqui, tem uma fonte de tensão VDD, que foi conectada do dreno para a fonte. É ela que vai fazer com que os elétrons saiam aqui da fonte e cheguem até o dreno, ou seja, que circulem nesse sentido aqui. Mas quando a gente analisa o potencial do dreno para a porta, a gente percebe que o positivo foi conectado ao dreno e o negativo dessa fonte foi conectado à porta. Ou seja, eu tenho positivo ligado no canal N e negativo ligado na camada P. Isso é uma polarização reversa. Então, ambas as camadas aí, ambas as junções estão polarizadas reversamente. E é importante que isso aconteça para o nosso JFET funcionar da maneira correta. Então, para esse componente aqui, nós observamos que a corrente de porta é praticamente zero, ela vai ter valores muito baixos. Nós podemos aproximar para zero sem problema algum. E isso acontece porque a junção, ou as duas junções aí que envolvem a porta, estão reversamente polarizadas. Como nós vimos lá para o caso do diodo, quando ele fica reversamente polarizado, ele tem uma corrente que é desprezível. Nós até consideramos zero esse valor de corrente, e é o mesmo que vai acontecer aqui para o caso do JFET. Devido à polarização reversa,
a corrente de porta é igual a zero. A gente pode considerar isso aí nos nossos cálculos, que é uma ótima aproximação. E nós temos aqui uma característica importante dele, que é a tensão VDS, ou seja, é a tensão de dreno para a fonte. Voltando aqui no desenho dele, é essa tensão que tem aqui, ligada desse terminal dreno para o terminal fonte, devido a essa fonte de tensão contínua que foi aplicada aqui do lado dele. À medida que essa tensão VDS aumenta, nós percebemos que a corrente entre os dois terminais também aumenta, ou seja, eles se comportam aí de acordo com a lei de Ohm. À medida que eu aumento a tensão aplicada a um resistor, eu aumento também o valor de corrente que flui por ele. E isso daí acontece porque o canal do JFET, em alguns momentos, vai se comportar de maneira muito parecida com o resistor, igual nós vamos ver mais à frente. E ele tem duas regiões de operação, que é a chamada região ôhmica, onde ele se comporta como um resistor o tempo todo, e a chamada região de fonte de corrente, onde ele apresenta uma corrente constante de dreno, independente da tensão VDS que a gente aplique. E a ideia básica de operação do transistor aparece aqui nesse slide. Nós temos, então, o canal N aqui, com as suas camadas P ao lado, e percebo que nós temos aqui uma camada de depressão. No primeiro desenho ela apareceu reduzida, aqui ela já está maior, e isso daí está relacionado ao funcionamento desse componente. Então, se eu tiver conectado a apenas uma fonte de tensão VDD, os elétrons vão sair do terminal negativo, atravessar o canal N que nós temos aqui no JFET e chegar até o terminal positivo da fonte. Se a gente estiver analisando o sentido convencional da corrente, vai aparecer aqui uma corrente de dreno e aqui embaixo uma corrente de fonte. E as duas são iguais. Por quê? A corrente que entrou nesse terminal aqui vai sair pelo terminal de fonte. Lembrando que a corrente de porta é zero. Então as duas correntes aqui são iguais. E o que vai acontecer é o seguinte: essa corrente pode ser reduzida de acordo com a tensão que nós aplicamos aqui à porta, ou seja, a tensão entre porta e fonte. É ela que controla a corrente de dreno. E essa corrente de dreno tem um valor máximo devido à tensão VDS que foi aplicada, ou seja, a tensão entre dreno e porta aplicada aqui. E esse valor máximo pode ser reduzido à medida que a gente aplica uma tensão VGS. Ou seja, o valor é máximo e eu consigo obter valores cada vez menores à medida que eu vou colocando um VGS cada vez mais negativo. Por quê? Devido à questão da polarização reversa, a camada de depressão tende a aumentar quanto maior for a tensão reversa que nós colocamos aqui. Igual nós vimos para o caso do diodo. Essa camada de depressão vai aumentando. No caso do JFET, essa camada de depressão pode se tornar cada vez maior e estrangular o canal. Ou seja, eu vou ter uma redução nesse espaço que os elétrons têm para fluir. E à medida que esse canal vai ficando mais estreito, esses elétrons vão diminuindo o fluxo. É como se fosse uma mangueira onde a gente tem água fluindo por ela. À medida que a gente estrangula a mangueira, a quantidade de água que passa tende a diminuir. É a mesma ideia. Se houver uma tensão aqui VGS suficientemente negativa, nós vamos ter a condição de estrangulamento máximo, que é quando essas duas camadas de depressão estreitam o canal o suficiente a ponto dos elétrons não passarem mais. Então é possível colocar aí uma corrente de dreno máxima, quando essa tensão VGS vale zero, então os elétrons podem fluir normalmente porque o canal não foi estrangulado, e à medida que a gente coloca uma tensão VGS cada vez mais negativa, essa corrente diminui até zerar, que é quando as duas camadas de depressão se encontram aqui e impedem o fluxo de elétrons. Esse é o funcionamento básico do nosso componente. E nós vamos verificar que é possível fazer com que esse componente trabalhe em duas regiões, como eu falei com vocês, região ôhmica, onde ele opera como uma resistência, e região de fonte de corrente, que é onde ele opera como um valor de corrente de dreno constante. Isso daí vai depender do valor da tensão de dreno para a fonte que está sendo usada, e vai depender também de um parâmetro dele chamado tensão de estrangulamento, que é representado pela sigla aqui VP. Isso daí vai depender do seguinte: se a tensão de dreno gerar uma corrente muito pequena, ele vai trabalhar na região ôhmica. A partir do momento que essa tensão de dreno aqui, ou de dreno fonte, chegou a gerar aí o valor da corrente máxima desse componente, que é chamado IDSS, nós vamos então trabalhar na região ôhmica. E o valor de tensão de dreno fonte que gera essa corrente máxima para o JFET operar vai depender da tensão VGS que foi aplicada aqui. Ou seja, de acordo com essa tensão aplicada,
a tensão de estrangulamento vai variar, porque eu já tenho a camada de depleção cada vez mais estreita, e aí eu vou precisar de uma tensão de dreno para fonte menor para poder chegar naquele valor limite ali de corrente dele, ou seja, no valor máximo de corrente que ele vai poder conduzir. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui um canal que vai permitir um certo fluxo de corrente. Se eu estreito esse canal, a corrente máxima diminui. Eu vou ter um valor de corrente cada vez menor que eu posso obter aqui. E esse valor de corrente vai depender também da tensão que eu apliquei, ou seja, ele depende das duas coisas, do tamanho do canal e da corrente. Então, para ele chegar no valor máximo, eu preciso de um valor de tensão mínima aqui. E a partir do momento que eu atingir essa tensão mínima, eu começo a trabalhar com o máximo de corrente e ela fica constante e eu chego aí na região de fonte de corrente. Isso vai ficar mais claro mais à frente. A corrente de dreno máxima que ele pode apresentar vai depender aqui do parâmetro da tensão de porta para fonte, que é o VGS que nós conversamos aí no slide anterior. E nós podemos calcular a corrente de dreno de acordo com o valor de VGS que foi aplicado, seguindo essa expressão que aparece aqui. Então é uma expressão bem simples e ela nos mostra aqui o seguinte, que ela depende de uma corrente chamada IDSS, que é a corrente máxima de dreno, é um dado de datasheet desse componente, ou seja, é informada. Depende também do VGS que foi aplicado no nosso circuito e depende também de uma grandeza chamada VGS off, que normalmente também é apresentada aí nas folhas de dados. Ela é a tensão de desligamento do canal, ou seja, é o valor de tensão VGS que eu preciso para fazer a corrente zerar, por isso o nome off. Ou seja, se eu colocar esse valor de tensão VGS entre porta e fonte, eu consigo desligar o meu componente, fazer com que a corrente de dreno dele seja igual a zero. E esse componente apresenta o VGS off igual a VP, em módulo, porque VGS off é negativo e VP, que é a tensão de estrangulamento, é positiva. E é legal observar aqui o seguinte, se eu aplico uma tensão VGS igual a zero, essa fração aqui resulta em zero. E aí eu vejo que o ID é igual ao IDSS, ou seja, a corrente de dreno que eu posso obter já é a máxima do componente. Por outro lado, se eu coloco uma tensão VGS igual a VGS off, eu percebo que essa fração aqui resulta em 1. Eu vou ter VGS off dividido por VGS off, é igual a 1. E eu terei aqui 1 menos 1, 0. Então eu terei ID igual a 0. Se eu aplicar o VGS off, eu tenho uma corrente de dreno igual a 0. E aqui nós temos as chamadas curvas de dreno. Elas nos mostram como que a corrente de dreno varia de acordo com a tensão VDS que foi aplicada. Então aqui no eixo vertical eu tenho a corrente de dreno e no eixo horizontal eu tenho a tensão entre dreno e fonte. E nós vamos ver o seguinte, nessa primeira parte aqui, onde as curvas estão com essa inclinação mais acentuada, nós temos a chamada região ômica, porque isso daqui funciona igual um resistor. À medida que eu aumento a tensão, eu aumento também o valor de corrente. A partir do momento que eu atravesso esse limiar aqui, é possível ver que a corrente fica praticamente constante. Essa elevação aqui é muito menor do que a que a gente tinha aqui nessa primeira parte. E de maneira geral, nas nossas análises, nós vamos considerar que a corrente nessas regiões aqui estão constantes. Por isso que essa região é chamada de região de fonte de corrente. Por quê? Uma fonte de corrente tem corrente constante e o nosso componente também vai trabalhar com uma corrente constante nessa região. Por isso o nome. Ou seja, se eu tiver uma tensão VDS mínima, eu consigo sair da região ômica, onde ele funciona como um resistor, e entrar na região de fonte de corrente. E a corrente que eu tenho nessa região de fonte de corrente vai depender do valor de VGS que eu apliquei. Se eu tiver aplicado o VGS igual a zero, eu tenho uma corrente máxima, é aquele IDSS que o componente possui. À medida que eu aplico VGS cada vez mais negativos, eu tenho correntes máximas cada vez menores, porque eu já estou trabalhando aí com aquela ideia de estrangular o canal. E aí, à medida que a tensão vai ficando cada vez mais negativa, o canal vai se estrangulando cada vez mais e a corrente que flui por ele é cada vez menor. Até que, quando a gente aplica uma tensão VGS igual ao VGS off, a corrente é zero. Ele não está conduzindo mais nada. E percebam aqui o seguinte, a tensão do limiar aqui, da região ômica para a região de fonte de corrente, é a chamada tensão de estrangulamento, é o nosso VP. E a tensão VGS off é o VP negativo. Então, se eu precisei chegar em um VDS de 4 volts
para fazer a transição da região ômica para a região de fonte de corrente, significa que eu vou precisar de menos 4 volts no VGS para desligar o meu componente, para fazer com que a corrente de dreno seja igual a zero. E é legal observar aqui o seguinte, essa tensão de estrangulamento é dada também pelo datasheet, e ela nos informa o valor de tensão VDS necessário para sair da região ômica e entrar na região de fonte de corrente quando eu estou trabalhando com um VGS igual a zero. É esse ponto aqui que está servindo como o limiar. Agora, percebam que se eu tiver um VGS igual a menos 1, para esse caso aqui, para esse exemplo, eu já preciso de uma tensão de estrangulamento menor. Ela não é mais 4 volts, o limiar não está em 4 volts. O limiar agora está um pouco abaixo. E se essa tensão agora, VGS, é menos 2 volts, o limiar ficou ainda menor. Ou seja, essa tensão de estrangulamento varia de acordo com a tensão VGS, como eu falei para vocês lá atrás. Nós vamos fazer alguns exemplos e esses conceitos aí vão ficar mais claros à medida que a gente explorar o circuito e o funcionamento do JFET. Então aqui, como eu falei com vocês, se a tensão VDS for menor que a de estrangulamento, nós temos a região ômica, que é essa primeira parte do gráfico. E esse canal apresenta um valor de resistência. Afinal de contas, a região ômica sugere o quê? Um valor de resistência. Então, nesse trecho aqui do gráfico, o nosso JFET funciona como um resistor. E a resistência dele, que é o RDS, né, ou seja, a resistência entre dreno e fonte, é calculada a partir dessa expressão aqui. Então percebam que se eu tenho um resistor com essa característica, quer dizer que para cada valor de tensão que eu tenho aqui nesse eixo horizontal, eu tenho um valor de corrente nesse eixo vertical. E se eu quero calcular o valor de resistência, eu poderia trabalhar com qualquer ponto desse gráfico. É só dividir a tensão pela corrente que eu tenho o valor de resistência, a lei de Ohm. Eu poderia pegar qualquer ponto do gráfico, mas o único ponto que eu sei os valores, né, que esses valores são conhecidos, é esse ponto de cima aqui, essa parte a mais alta, que é exatamente na transição entre região ômica e região de fonte de corrente. E nesse caso, eu vou trabalhar então com esses valores. Eu tenho aqui uma tensão de estrangulamento, que é o VP, ela é a tensão do ponto, e a corrente desse ponto, como eu falei com vocês, nós vamos considerar que a corrente na região de fonte de corrente é constante, então já vou dizer que eu tenho a corrente máxima, que é o IDSS. Logo, se eu quero calcular a resistência que ele apresenta aqui para esse trecho, é só dividir a tensão de estrangulamento pela corrente máxima IDSS. E aí eu terei a resistência entre dreno e fonte para esse canal aí. E como eu falei com vocês, a tensão de estrangulamento diminui com a diminuição da corrente de dreno. Igual a gente está vendo, ó, à medida que eu tenho um VGS que varia essa corrente de dreno, eu tenho tensões de estrangulamento menores. E aí a gente chama de VP', porque agora não é só a tensão de estrangulamento, é uma tensão de estrangulamento para cada ponto que eu tenho ali naquele gráfico. E ela vai depender da corrente de dreno que eu estiver utilizando e da resistência RDS que a gente calculou aqui em cima. Por quê? Ao longo dessa parte aqui, dessa região ômica, a resistência é constante. Se eu usei uma tensão VGS diferente de zero, significa que eu mudei o valor da minha corrente de dreno. Se eu tivesse usado VGS zero, ela seria o máximo. Como eu usei um VGS diferente de zero, eu reduzi essa corrente. E agora eu quero saber quando que a transição vai acontecer. No ponto de corrente nova que eu tenho aqui. Ou seja, se a corrente é 5,62, qual é o valor da tensão que eu tenho aqui? É só multiplicar pela resistência entre dreno e fonte que eu já conheço. E aí eu sei qual é o valor necessário para ele fazer essa transição aqui. E isso também aparece no exemplo e vai ficar mais claro para vocês. E aqui nós temos a região de fonte de corrente, que como eu falei, é aquela região onde o VDS ficou maior do que a tensão de estrangulamento e a corrente ficou constante de acordo com o VGS que a gente aplicou. Ou seja, dependendo do valor de VGS, a corrente vai ter um determinado valor aí, calculado pelas expressões que nós já vimos. Aqui nós temos o primeiro exemplo para ajudar aí no entendimento desse circuito, ou desse componente. E ele pede aqui o seguinte, calcule a tensão VDS, ou seja, qual é a tensão entre dreno e fonte, essa tensão aqui, entre esses dois terminais, quando o VGS for igual a zero, ou seja, quando a tensão entre porta e fonte for igual a zero. É exatamente essa tensão que a gente tem aqui. Ou seja, essa fonte é igual a zero, é como se eu tivesse só um fio fazendo a conexão aqui dos circuitos. E aí é necessário sempre verificar a região de operação. Não podemos esquecer disso. Aqui nesse primeiro exemplo foi perguntado para a gente qual é o valor da tensão VDS, ou seja, qual é o valor da tensão entre dreno e fonte nesse circuito aí do exemplo.
e foi informado que a tensão da fonte vale 10 volts, o resistor 360 ohms, e aqui eu tirei a fonte de tensão que tinha, porque foi informado que VGS é igual a 0 volts, ou seja, a tensão entre porta e fonte vale 0 volts. E agora como que a gente vai fazer para calcular isso daqui? Eu falei com vocês que o JFET tem duas opções de operação. Ou ele opera na região ômica, ou ele opera na região de fonte de corrente. E isso daí vai diferenciar na solução do problema. Se ele estiver na região ômica, eu vou proceder de uma forma. Se ele estiver na região de fonte de corrente, eu procedo de outra forma. Não tem como a gente saber qual é a região de operação dele a princípio. Então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte: escolher uma das duas para trabalhar, fazer os cálculos com base nela, e se aparecer alguma inconsistência no meio do caminho, a gente sabe que aquele nosso palpite estava errado e é necessário então trabalhar da outra forma. Então vou considerar aqui que ele opera como fonte de corrente. Se estiver errado, vai aparecer alguma coisa estranha aqui no meio, que não faz sentido. E aí a gente vai saber se isso aqui estava certo ou não. Mas o que a gente precisa fazer basicamente é conferir se o VDS é maior do que o VP. Porque se ele estiver operando como fonte de corrente, isso é verdade. Se por acaso eu terminar meu cálculo e verificar que isso aqui não é verdade, significa que ele opera como resistor. Aí eu vou ter que fazer o cálculo pensando nisso, na operação como resistor. Então esse circuito aqui, temos um JFET com uma corrente máxima de 10 mA e uma tensão VGS off de menos 4 volts. Isso significa que a tensão de estrangulamento dele é 4 volts positivo, ou seja, ele precisa ter um VDS maior do que 4 para poder entrar na região de fonte de corrente. Se for verdade, o meu palpite estava correto e a solução fica pronta aí para a gente poder passar para o próximo. Então, o primeiro passo aqui é o seguinte: se ele opera como fonte de corrente, eu sei que o ID desse JFET aqui é o seu ID máximo. Por quê? VGS vale 0. Quando VGS vale 0, o ID é o próprio IDSS. Eu não preciso nem fazer conta, né? Já sei que isso aqui é verdade. Então, supondo que isso é verdade ainda, eu tenho aqui um resistor de dreno. Qual é a queda de tensão nesse resistor de dreno? Eu vou escrever que VRD é igual a corrente que passa por ele vezes a resistência dele. A corrente que passa por ele são os próprios 10 mA. Por quê? Essa junção dreno-fonte está em série com o resistor. Então eu deveria fazer aqui 10 mA vezes 360 ohms. Então teremos aqui uma tensão no resistor de dreno de 3,6 volts. Nós temos 10 volts na fonte. Se existe uma queda de 3,6 para esse resistor, quer dizer que o restante é o próprio VDS. Então eu posso escrever que VDS é igual aos 10 volts da fonte menos 3,6 volts do resistor que nós temos ali. Então nós teremos uma tensão VDS de 6,4 volts. 6,4 mais 3,6, 10. E aqui a gente percebe que ela é maior do que a tensão de estrangulamento. Ou seja, ele de fato opera como fonte de corrente. O nosso palpite inicial estava certo e essa aqui é a resposta que a gente está procurando. Se por acaso eu tivesse encontrado, vamos supor, 1 volt, a 1 volt é menor do que o valor de estrangulamento, do que a tensão de estrangulamento. Eu deveria então considerar que esse JFET aqui opera como um resistor. Aí o cálculo ficaria um pouquinho diferente. Nós temos o mesmo circuito do exemplo anterior, só que agora nós vamos considerar que a resistência de dreno, que é esse resistor que aparece aqui, é 10 vezes maior, ou seja, em vez de valer 360, ele vale 3.600 ohms. Então vamos ver o que muda. Para o segundo exemplo, nós temos a mesma condição inicial, a diferença é que o resistor agora é 10 vezes maior, então ele é de 3.600, igual eu coloquei aqui. O que vai mudar nesse caso é o seguinte: o valor de tensão dele. Por quê? A corrente de dreno é a mesma do caso anterior, 10 mA. Por quê? O VGS continua igual a 0. A porta está conectada diretamente ao terra, igual o dreno. Então, se os dois estão conectados ao terra, a diferença de potencial, VGS, é igual a 0. Isso daí faz com que a corrente de dreno seja igual à corrente máxima. A diferença é que, quando eu for calcular agora a tensão do resistor de dreno,
eu vou encontrar um valor bem mais alto, 10 mA vezes 3,6K. Nesse caso aqui o valor vai ser, cortando aqui o K com o mili, né, que é 10 a menos 3 vezes 10 a 3, eu encontro uma tensão de 36 volts, considerando, claro, que ele opera como fonte de corrente, que foi o nosso palpite do exemplo anterior também. Então, considerando que o JFET opera como fonte de corrente, nós chegaríamos a uma tensão do resistor de dreno de 36 volts. E isso é absurdo. Por quê? A tensão da fonte é apenas 10 volts. Então é impossível ter uma queda de 36 no circuito. Isso significa que eu cheguei num ponto que não faz sentido. A minha análise, o meu palpite inicial está errado. Ele não opera mais como fonte de corrente igual foi no primeiro exemplo. Agora ele opera na região ômica. Então já vou anotar aqui embaixo, região ômica. Esse cálculo então que eu fiz até aqui não serviu para avançar na direção da resposta, só no sentido de informar que ele não opera como fonte de corrente. Agora a gente vai começar uma análise nova. E essa análise fala o seguinte, que o nosso JFET opera como um resistor. Então o circuito que eu tenho é esse aqui, ó. No lugar do JFET eu tenho um resistor, que é o RDS, né, um resistor dreno-fonte, o resistor de 3.600 e a fonte de 10 volts. E agora eu quero saber qual é a tensão aqui entre esses dois terminais, né, o VDS. Eu tenho um circuito série basicamente. Só falta descobrir o valor de RDS. Como nós vimos aí na curva de dreno, o RDS é a tensão de estrangulamento sobre o IDSS. A tensão de estrangulamento nesse exemplo nosso, eu anotei aqui no primeiro passo, né, é 4 volts. E o IDSS é 10 mA. 4 dividido por 10, 0,4. 1 dividido por mili dá K, né, vezes 10 a 3. Então 4 vezes 10 a 3, 400 ohms. Então tem um resistor de 400 ohms e outro de 3.600. A resistência equivalente desse circuito é 4.000 ohms, ou 4K. E aí eu posso proceder normalmente. A corrente de dreno nesse exemplo aqui vai ser quanto? Os 10 volts da fonte pela resistência equivalente. Ou podemos fazer aqui 10 sobre 4K. 10 dividido por 4, 2,5. 1 dividido por K dá mili, né, que é vezes 10 a menos 3. Então temos 2,5 miliamperes. E a tensão VDS que nós estamos procurando vão ser esses 2,5 miliamperes que fluem aqui pelo circuito, vezes o RDS. Então 2,5 mili vezes 400. O nosso VDS é igual então a 1 volt. E faz sentido ele ser igual a 1 volt? Aí eu tenho que responder essa pergunta. Faz por quê? Se o VDS for menor do que a tensão de estrangulamento, eu estou trabalhando na região ômica. Então deu certo. Eu fiz o cálculo aqui primeiro considerando fonte de corrente e encontrei uma inconsistência, porque a tensão do resistor foi maior do que a da fonte. Ou a gente poderia pensar que o VDS foi menor do que o VP. Isso não gera fonte de corrente, isso gera região ômica. Então agora está tudo correto, né? E eu posso afirmar que a tensão VDS do meu circuito aí é 1 volt. Agora, para esse último exemplo, nós temos uma tensão VGS que não é igual a zero mais, e o resistor de dreno continua 3.600 ohms. Então vamos fazer a avaliação e ver o que mudou de um caso para o outro. No terceiro exemplo, nós temos então uma tensão VGS agora que é diferente de zero. Eu preciso então fazer o mesmo procedimento anterior. A diferença é que agora o ID não é mais os 10 mA. Por quê? Esse valor de 10 mA era o máximo. E ele vale para VGS igual a zero. Agora que o VGS tem outro valor, menos 2,2 volts, eu preciso então verificar qual é o novo valor do ID. E ele é calculado com base nessa expressão que eu passei para vocês. Então vamos substituir os valores aqui. O IDSS, que é a corrente máxima, 10 mA. 1 menos o VGS aplicado, que é o menos 2,2 volts,
Então, cuidado aí com o sinal. Dividido pelo VGS off. Foi informado que o VGS off é igual a menos 4 volts. Então, podemos calcular aqui o ID e chegar ao seguinte valor. 10 mA está aqui do lado de fora do parênteses. Lá dentro nós temos 1 menos o resultado da fração. Então, vai ficar aqui menos 2,2 dividido por 4, que é 0,55. Aí elevo ao quadrado e depois multiplico por 10 mil. Vai ficar 1 menos 0,55 dá 0,45 ao quadrado. 0,2025 vezes 10 mil. Temos então 2,02 miliamperes. Ou seja, quando eu coloquei uma tensão de menos 2,2 no VGS, eu percebi que essa corrente caiu de 10 mA para 2,02 mA. Se eu continuar colocando tensões cada vez mais negativas, essa corrente diminui até que quando chegar na tensão de menos 4, ela será igual a zero. Então, esse é o ID que nós temos aí no circuito. Podemos fazer o seguinte agora, considerando a operação como fonte de corrente. De novo, eu tenho que fazer um palpite. Eu quero imaginar que ele opera como fonte de corrente. Aí agora eu vou fazer o cálculo e verificar se faz sentido. Se ele operar como fonte de corrente, essa é a corrente que passa por ele. É a corrente que flui pelo nosso componente de 2,02 mA. E a tensão que eu tenho no resistor de dreno, que é o de 3.600 ohms, é igual a essa corrente, que também flui por ele, vezes a própria resistência de 3.600. E aqui nós chegamos a uma tensão de 7,29 volts. Então quer dizer que ele opera como fonte de corrente porque foi menor do que a da fonte? Eu ainda não sei. Por quê? Essa tensão aqui precisa ser maior do que o VP. Caso contrário, ele não opera como fonte de corrente. Na verdade, agora, para saber se ele opera como fonte de corrente, eu tenho que calcular o VDS resultante. E aí, se eu tiver uma tensão do resistor de 7,29 volts, o restante da fonte é que ficou aqui para o nosso TBJ. Na fonte eu tenho 10. Menos 7,29 vai nos dar a tensão do VDS aqui. Então, a tensão da fonte menos a do resistor de dreno nos dá a tensão VDS. E aí agora eu posso responder, ele opera como fonte de corrente? Esse raciocínio aqui, esse palpite estava correto? Tem que ser maior do que o VP'. Por que não VP apenas? Porque agora tem uma tensão VGS que é diferente de zero. Se a gente for observar o gráfico, as curvas de dreno, nós temos aqui o seguinte. A curva de dreno mais alta é aquela para VGS igual a zero. Aí eu tenho aqui o eixo do VDS e o eixo do ID. Então, de acordo com os dados aí do nosso problema, essa tensão de transição era 4 volts e a corrente máxima aqui é de 10 mA. Isso daí a gente fez nos dois primeiros exemplos. No primeiro exemplo, nós vimos que essa tensão foi maior do que 4, então ele já estava operando na região de fonte de corrente. E no segundo exemplo, ela foi menor do que 4, então ele estava operando na região ômica. Agora que eu tenho um VGS que é diferente de zero, eu tenho que saber onde que ele está operando. Eu já sei que a corrente vale 2,02 e esse valor está mais ou menos aqui, 2,02 mA. Então significa que ele está operando nessa curva de dreno aqui, onde o VGS vale menos 2,2 volts. Então percebam que a transição agora não acontece em 4, ela acontece num valor que é bem menor, que nós vamos chamar aqui de VP'. Mas a pergunta é, qual é o valor de VP'? Nós vimos aí, nos slides, que VP' pode ser calculado a partir dessa expressão aqui. E o RDS, nós calculamos no exemplo anterior, vale 400 ohms. Vezes 2,02 mili é igual a 0,81 volts.
Isso significa que nós precisamos de uma tensão VDS que seja de pelo menos 0,81 volts. Isso é verdade? É verdade, porque nós temos 2,71, que é maior do que 0,81. Então ele de fato opera como fonte de corrente. O nosso cálculo aqui, o nosso resultado está correto. A resposta que foi pedida é 2,71. Agora vamos supor, eu encontrei aqui, se eu tivesse encontrado um VP' de 3 volts, eu ia comparar e verificar que a tensão VDS foi menor do que o VP'. O que eu faço agora? A mesma análise do segundo exemplo. Eu considero que o JFET é um resistor de 400 ohms e faço o cálculo do circuito de série normalmente. E agora a gente vai aprender a desenhar a chamada curva de transcondutância do JFET. É uma curva que relaciona a corrente de dreno e a tensão VGS, ou seja, se a gente for pegar aquela expressão da corrente de dreno em função do VGS, o que nós vamos ter aqui é a relação entre as duas grandezas. A curva de transcondutância nos mostra exatamente como que as duas se comportam. Percebam aqui, então, que esse gráfico que está na direita, que já é a curva de transcondutância, mostra aqui um eixo vertical com a corrente de dreno, que é a nossa grandeza que vai ser calculada aqui, e um eixo horizontal com a tensão VGS, que é sempre negativa, por isso que a gente está trabalhando do lado esquerdo aqui desse eixo. E observem que para cada valor de VGS nós temos uma corrente de dreno. E aí o que essa expressão mostra para a gente é o seguinte: se eu estiver trabalhando com um VGS igual a zero, eu tenho a corrente de dreno máxima, que nesse exemplo aqui do gráfico é 8 mA. Tem a unidade aqui do lado. E se eu estiver trabalhando com uma tensão VGS, que é o valor VGS off, que nesse exemplo aqui é menos 4 volts, significa que a corrente de dreno é igual a 0 amperes. Então a gente tem esses dois pontos extremos aí da nossa curva de transcondutância. E a partir desses dois pontos e da expressão, a gente consegue então fazer o desenho dessa curva. E é interessante trabalhar com esse desenho porque mais à frente ele vai nos ajudar com a definição do ponto de operação do transistor. Nós vimos lá para o TBJ a questão da reta de carga. E aqui para o caso do JFET e do MOSFET, nós vamos trabalhar com algo bem parecido. Só que para poder chegar naquele ponto de operação, nós vamos precisar dessa curva de transcondutância. Por quê? Nós podemos perceber aqui que se o JFET estiver operando como amplificador, que é o nosso objetivo, ele vai ter um determinado valor de corrente constante, ou seja, ele precisa trabalhar na chamada região de fonte de corrente. Se ele estiver na região ômica, ele é um resistor, então ele não vai funcionar como amplificador. A gente vai garantir que ele opere sempre na região de fonte de corrente. E depois que isso acontecer, eu preciso definir em qual ponto da curva ele está trabalhando, que aí eu saberei o ponto de operação. Então é necessário fazer o desenho dessa curva de transcondutância e depois nós vamos fazer o desenho de uma reta que é referente ao circuito de polarização desse transistor. O ponto de interseção dessas duas grandezas, ou dessas duas retas, é que vai definir para a gente o ponto de operação dele e os valores desse ponto de operação. Para fazer esse desenho de uma forma mais simplificada, nós vamos escolher 4 pontos principais. 2 pontos são os extremos, ou seja, quando o VGS é igual a zero, a corrente de dreno é máxima, que é aquele ponto mais alto da curva. E o segundo ponto que nós vamos sempre usar é aquele no qual a tensão VGS é o VGS off, de modo que a corrente de dreno é igual a zero, o componente ficou desligado, é aquele ponto mais baixo da curva. Então depois que a gente definiu esses 2 pontos, nós vamos definir mais 2 para conseguir fazer o desenho. E o primeiro ponto aqui, além desses 2 que nós vamos definir, é o que fala do valor de VGS. Se eu colocar um VGS que é metade do off, obrigatoriamente a corrente de dreno tem que ser 1/4 da máxima. Isso daí pode ser obtido por meio das expressões. Se a gente substituir os valores, nós vamos chegar nisso daí. E se eu colocar um VGS que é 30% do VGS off, eu obtenho uma corrente que é metade da corrente máxima. Também pode ser obtido por meio da expressão. Substituindo o VGS por 30% do VGS off, vocês vão ver que a corrente de dreno vai ser metade da corrente máxima. E agora o que nós vamos fazer é calcular esses 4 pontos aqui e fazer o desenho da reta da curva de transcondutância para o JFET dos exemplos anteriores, que é exatamente o que está sendo pedido aqui nesse exemplo 4. Obtenha a curva de transcondutância para o JFET dos exemplos anteriores. Então é o mesmo dispositivo, o mesmo elemento está aqui, o mesmo componente, e DSS igual a 10 mA e o VGS off igual a menos 4 volts. E agora a gente vai fazer o desenho dessa curva de transcondutância. Lembrando que ela não tem nada a ver com a curva de dreno. Elas são coisas diferentes e a gente precisa saber
pelo menos interpretar essas duas curvas de modo independente. Agora a gente precisa fazer o desenho da curva de transcondutância. E isso aí é feito a partir de 4 pontos, como eu falei com vocês. Eu vou colocar aqui então uma tabelinha e marcar os pontos de VGS e ID. São 4 valores diferentes. Então os dois primeiros pontos são muito simples. Se eu tenho um VGS igual a 0 volts, eu tenho um ID máximo, ou seja, os 10 mA. E o outro ponto é o ponto mais baixo da curva. Se eu tenho um VGS igual ao VGS off, que vale menos 4 volts, eu terei um ID igual a 0 mA, né? Não 0 volts. E agora eu preciso marcar mais 2 pontos. Então nós temos aí, eu falei com vocês, né, que quando o VGS é metade do VGS off, que nesse caso é menos 2 volts, eu terei um ID que é 1/8, 1/4 na verdade, dessa corrente aqui, que é 2,5 mA. Então vou colocar esse ponto aqui. E por fim, se eu tenho um VGS que é 30% do VGS off, nesse caso aqui, é 4 vezes 30%, menos 1,2 volts. Eu terei aqui um ID que é metade do valor máximo, que é 5 mA. Então vou substituir esses valores aqui também. Ou seja, com esses 4 pontos aqui, eu consigo marcar a nossa curva de transcondutância. E eu vou agora fazer os eixos para poder indicar esses pontos aí. Na hora de fazer os eixos, tomem cuidado com as medidas. Então, por exemplo, eu vou usar aqui 1 centímetro para o eixo de corrente. Então ele vai de 0 até 10 mA, né? Eu vou colocar 10 centímetros aqui na vertical. E ele tem que ir de 0 até menos 4 volts. Então eu posso colocar a cada centímetro valendo aqui meio volt. Aí eu vou ter 8 centímetros nessa distância aqui horizontal. Aí tomem cuidado na hora de fazer os gráficos de vocês para ele ficar coerente. Não precisa ser igual. 1 centímetro valeu uma unidade vertical e 1 centímetro uma unidade horizontal. Você tem que tomar cuidado. Se você escolheu 1 centímetro uma unidade, segue aquilo ali até o final. Caso contrário, escolheu meio centímetro uma unidade, segue também até o final. Mas os dois eixos não precisam ser iguais nesse sentido. E agora eu vou marcar esses pontos aqui no gráfico. Então, primeiro, 0 volts, 10 mA. Então, é esse ponto mais alto aqui da nossa curva. Depois eu tenho menos 4 volts, 0 mA. Então, vem aqui, marco esse ponto também. Menos 2 volts, 2,5 mA. Então, vou marcar o ponto aqui. Pode usar a régua também para auxiliar, né? Que esse desenho tem que ficar o mais preciso possível. Então, tem aqui o ponto. E o último ponto, menos 1,2 volts, 5 mA. Então, 1,2 está aqui entre 1 e 1,5. Então, se eu dividir aqui em 5 partes, eu consigo ter uma ideia. 1,2, então está mais ou menos aqui, ó. E os 5 mA aqui. Essa é a nossa curva de transcondutância. Vou pegar aqui então, a partir desse ponto, ela vai ficando cada vez mais inclinada até chegar aos 10 mA lá em cima. Então temos aí a nossa curva de transcondutância. Agora que já temos uma ideia do funcionamento do JFET, nós podemos ver os outros dois transistores de efeito de campo, que são os MOSFET. Como eu falei com vocês, nós temos dois modelos aqui, mas nós vamos ver que o primeiro deles é muito parecido com o JFET, em termos de análise. As expressões são as mesmas, inclusive o desenho da curva de transcondutância é obtido da mesma forma. Só o segundo modelo aí que vai mudar um pouquinho esses conceitos que nós já vimos. Mas é interessante ver o que mudou também em termos de funcionamento da estrutura interna. A análise é a mesma, mas a estrutura interna dele é um pouco diferente, então é importante a gente olhar isso. Então esse MOSFET é um FET de metal óxido semicondutor. Nós vamos ver que ele apresenta aí, como o nome dele sugere, algumas camadas extras, não só de material semicondutor. E essa camada de
dióxido que aparece nele, que é o dióxido de silício, é um isolante que serve para separar a porta do restante do componente. De modo que, nesse caso aí, a gente não tem corrente nenhuma na porta. No primeiro caso, a gente falou da camada de depleção devido à polarização reversa, a corrente é desprezível. Nesse caso aqui, a gente pode falar que a corrente é zero porque existe uma camada isolante entre a porta e o restante do componente. Isso pode parecer um pouco estranho a princípio, mas é só pensar que o objetivo aqui é trabalhar com o valor de tensão, ou seja, o potencial elétrico, aquela questão do campo elétrico é que é relevante para a gente. Inclusive, quando a gente fala em transistor de efeito de campo, a gente está falando aí do campo elétrico. É ele que vai ser o grande responsável por controlar o valor de corrente nesse componente aqui, tanto para os MOSFET quanto para o JFET que a gente acabou de ver. Porque a questão do campo elétrico, da tensão aplicada no JFET, é que causava aquele estrangulamento do canal, de modo que é transistor de efeito de campo, porque o campo elétrico é que está causando essa questão do controle de corrente aí. E aí, como eu falei com vocês, aqui estão os dois modelos. É o MOSFET de depleção, que é o primeiro que a gente vai ver, que parece muito com o JFET, e o MOSFET de intensificação, que muda aí um pouco, mas ainda é bem simples de ser analisado e vai seguir um funcionamento semelhante ao que a gente já tem estudado aqui. Então, primeiro, o MOSFET de depleção tem um canal, do mesmo jeito que a gente viu para o JFET, é um canal aqui que foi considerado aqui como N, mas existe também canal P. Aí vamos estudar o canal N, entendendo a ideia dele, para o canal P só muda a questão de polaridade. Então ele tem aqui um canal N, conectando os dois terminais, a fonte e o dreno, e nós temos aqui uma camada P, que é bem mais espessa do que o canal N que nós temos aqui, de modo que ela vai ser útil para a transição de elétrons entre ela e a camada N. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. E aqui nós temos a camada de dióxido de silício, que vai ser utilizada para isolar a porta do restante do componente. Então percebam que aqui, ó, no terminal porta, o gate, nós temos uma camada de metal, um contato de metal, e depois já temos a camada de isolante. De modo que a tensão que for aplicada entre porta e fonte, aquela tensão VGS que nós vimos no JFET, vai servir apenas para colocar uma carga elétrica aqui nessa camada de condutor. Ou seja, se eu tiver uma carga elétrica positiva aqui, eu tenho um efeito. Se eu tiver uma carga negativa, eu tenho outro efeito. E essa carga consegue afetar o funcionamento do canal através do campo elétrico. Então, ligamos aqui uma tensão. Os elétrons se acumularam aqui. Esse campo elétrico negativo vai afetar o canal. Por outro lado, se eu coloco uma tensão positiva e agora eu tenho uma carga positiva aqui, ou seja, uma ausência de elétrons, esse campo elétrico positivo vai afetar o canal também, cada um a seu modo. Percebam que agora a gente não tem essa limitação do VGS ser sempre negativo, como aconteceu lá para o JFET. Aqui o VGS pode ser positivo e ele vai gerar um efeito oposto, né? Como nós vimos, o VGS quanto mais negativo, menor era a corrente de dreno. Aqui, se eu colocar VGS negativos, eu tenho o mesmo efeito. Mas se eu colocar VGS positivos, eu começo a ter valores de corrente de dreno maiores do que aquele valor IDSS que é fornecido lá pelo datasheet. Então nós temos a porta isolada, e isso significa que a corrente de porta é zero, a corrente de gate é igual a zero, e a corrente de dreno para a fonte controlada pela tensão VGS, o que nós já vimos para o JFET também. E aqui nós temos a simbologia desse componente. Se for do tipo canal N, nós temos essa ideia aqui, apesar de que vai ser mais usual a gente ter esse terminal chamado substrato conectado à fonte. Então esse terminal já é conectado aqui embaixo, é uma conexão interna, a gente não tem que fazer isso na hora de ligar o componente. Então ele vai ter 3 terminais mesmo, os mesmos do JFET, que é dreno, porta e fonte. Então o símbolo que nós vamos usar é esse aqui de baixo. É só mesmo para vocês saberem que existe um quarto terminal aqui que vai auxiliar nessa questão da transição de elétrons entre o canal e o próprio substrato que aparece aqui. Então, se for do tipo canal N, a gente observa que esse terminal do centro aqui aponta para dentro. Se for do tipo canal P, ele aponta para fora. E é interessante perceber aqui também nessa simbologia que a porta, dentro do próprio símbolo, está isolada do restante do componente. Então, esse vazio que aparece aqui é exatamente essa camada de substrato que impede a conexão da porta com o restante do componente. E o funcionamento dele acontece da seguinte maneira. Como eu falei com vocês, essa camada de condutor aqui pode ser carregada tanto positivamente quanto negativamente. Se ela for carregada negativamente, nós vamos ter o seguinte: os elétrons que vão ficar aqui nessa camada,
vão ter um campo elétrico negativo, e esse campo elétrico negativo vai afetar o canal do tipo N, como eu falei com vocês anteriormente. E os elétrons que estão aqui no canal do tipo N vão sofrer repulsão desse campo elétrico negativo, ou seja, eu tenho carga negativa aqui, e os elétrons que estão presentes nesse canal também têm carga negativa. Então eles vão ser repelidos para o substrato do tipo P. E aí esse canal vai perdendo elétrons. E quanto mais elétrons ele perder, pior condutor ele se torna, de modo que a corrente começa a diminuir. Quando a gente colocar uma tensão VGS igual ao VGS off, o campo elétrico negativo aqui nessa parte condutora vai ser tão elevado que praticamente não vai sobrar elétrons nesse canal. E aí ele vai ter uma corrente igual a zero. A condução dele foi praticamente zerada. Por outro lado, se a gente colocar aqui uma tensão positiva, um VGS positivo, a carga elétrica positiva aqui vai ter um campo positivo, que por sua vez vai começar a atrair os elétrons que estão aqui no canal N. E também os poucos elétrons que existem aqui no canal P. Apesar dessa camada P ser positiva, né, como a letra aí sugere, ela tem poucos elétrons livres. E esses poucos elétrons vão começar a ser atraídos para o canal. E quanto mais elétrons esse canal tiver, melhor condutor ele se torna. E isso daí aumenta a corrente que flui por ele, devido a essa questão da melhoria da condução desse canal. Aí, como eu falei, o terminal substrato é conectado ao terminal fonte internamente ao MOSFET, ou seja, a gente não precisa preocupar com isso. E a corrente de dreno pode ser calculado como no caso do JFET. Vamos ver, a expressão é igual, é só mesmo aplicar o valor de tensão VGS, que a gente já tem esse valor aí resolvido. Como eu falei também, o VGS pode ser positivo ou negativo. Se ele for negativo, nós temos a ideia do JFET. Se eu aplico esse valor de tensão, eu começo a ter correntes menores. Se eu aplico uma tensão positiva agora, que no caso do JFET não faria diferença nenhuma, aplicar uma tensão positiva não muda a operação dele, para o caso do MOSFET de depleção, muda. Nós temos a questão de aumento da corrente quando isso acontece. E isso daí vai ficar mais claro quando a gente vê aqui o funcionamento dele. Se o MOSFET tipo depleção suporta tensões VGS positivas, nós temos correntes maiores. E aí as curvas de dreno vão sofrer uma pequena alteração. No caso do JFET, a curva de dreno mais alta que a gente tinha era essa daqui, onde a tensão VGS era igual a zero. Agora, no caso do MOSFET de depleção, não. Nós temos curvas maiores porque essa corrente vai aumentando à medida que a gente aumenta a tensão. É claro que vai ter um limite. Se a gente colocar uma tensão VGS muito alta, esse componente vai se queimar. Mas se a gente estiver trabalhando abaixo desse limite, a regra é válida. Quanto maior o VGS, maior a corrente de dreno que nós vamos ter quando ele entrar naquela região de fonte de corrente. Então percebam que a ideia aqui é a mesma. Tensões negativas vão diminuindo a corrente até chegar no VGS off, que vai zerar a corrente no componente, e eu posso ir aumentando essa tensão e aumentando também a corrente de dreno. E a ideia permanece a mesma. Eu tenho aqui nessa parte inclinada a região ômica, e na parte horizontal eu tenho a região de fonte de corrente, cuja corrente depende do valor de VGS. E a expressão é a mesma. Isso daí facilita bastante a nossa análise. O que a gente usou para o JFET pode ser usado também para o MOSFET tipo D, tipo depleção. O último modelo que nós vamos ver de FET é o MOSFET de intensificação, ou MOSFET-I. E as duas características principais dele é que ele não apresenta um canal N entre dreno e fonte, como é o caso do MOSFET anterior. Nós vimos que ele tinha uma camada N aqui, nesse trecho. E ele não conduz quando a tensão VGS vale zero. Isso porque, como não tem o canal, quer dizer que não existe uma conexão entre dreno e fonte, de modo que os elétrons não vão poder fluir por aqui. Eles encontram uma camada de depleção polarizada reversamente no meio do caminho e não vão poder passar por ela. Para que essa condução aconteça, nós vamos precisar de uma tensão VGS positiva, porque quando a gente tiver a carga positiva aqui nessa parte condutora, esse campo positivo vai começar a atuar nesse canal do tipo P. E o canal do tipo P, apesar de ter aí na maior parte carga positiva, ou seja, aquelas lacunas, a ausência de elétrons, ele ainda tem alguns elétrons livres. É como se fossem impurezas que existem ali nesse material do tipo P. E esses elétrons começam a ser atraídos para essa parte aqui, onde deveria haver um caminho. E aí, quanto mais elétrons vão sendo acumulados aqui, mais completo esse caminho fica. Então, a partir de certo ponto, se a gente estiver trabalhando com um VGS suficientemente alto, esse caminho de elétrons é formado. É uma espécie de ponte que se forma entre dreno e fonte. E agora os elétrons podem passar
do terminal negativo para o terminal positivo da tensão VDS que foi aplicada aqui. Ou seja, resumindo, a gente precisa ter uma tensão VGS positiva mínima para que o caminho seja estabelecido e a condução de fato aconteça. E aí a gente consegue garantir uma corrente de dreno a partir desse determinado valor. E quanto maior for o VGS, melhor vai ser a condução do canal, porque mais elétrons ele vai ter. Então essa corrente vai aumentando à medida que a gente aumenta o VGS também. E aqui a gente tem a simbologia. Então, de novo, aquela ideia do terminal do substrato, ele já é conectado à fonte de maneira interna, então esse símbolo aqui é o mais adequado. Percebam que ele parece bastante com o MOSFET de depressão. A diferença é que ele tem essas divisões aqui nessa barrinha da direita, que sugere exatamente a ausência desse canal do tipo N que existia aqui. Ele ficou interrompido. Nós tínhamos aqui uma camada N, outra camada N aqui embaixo, e não há uma junção entre elas. Então, isso aqui sugere essa interrupção. E, de novo, a gente tem esse vazio entre a porta e o restante do componente, sugerindo essa camada de isolante que existe aqui. E aqui a gente tem um resumo desse funcionamento. Se a tensão de porta for suficientemente positiva, os poucos elétrons da camada P são atraídos e constituem um caminho para a corrente entre dreno e fonte. Ou seja, a gente tem aí aquele canal estabelecido. E o VGS mínimo que a gente tem aí para iniciar essa condução é chamado de VGS-TH. O TH vem ideia de limite em inglês. Então a gente vai usar essa sigla aí. Não tem nada a ver com Thevenin, que vocês viram lá em circuitos, tá? Aqui vem da ideia de threshold, que é limite. E a tensão porta-fonte não pode ultrapassar um determinado valor, caso contrário, ele também irá se queimar, como nos casos anteriores. Então a gente tem essa necessidade de proteger o MOSFET. Isso quer dizer que se a gente tiver tensões muito altas nele, ele pode ser danificado. Então é comum eles terem ali um diodo Zener para fazer a proteção, de modo que o diodo Zener tem uma tensão limite, passando daquela tensão ele começa a conduzir. Então se a gente aplicar uma tensão muito alta, o diodo Zener conduz fechando um curto-circuito e protege o componente de ser queimado. Para fazer o cálculo da corrente de dreno, nós vamos precisar dessa expressão que é apresentada aqui. A corrente de dreno é uma constante K vezes o VGS que nós aplicamos, menos aquele VGS mínimo de operação elevado ao quadrado. E a constante K é definida de acordo com os parâmetros construtivos do componente e pode ser definida por essa expressão aqui. Todo MOSFET tipo I de intensificação vai nos fornecer valores de operação, ou seja, nós temos aqui um VGS e uma corrente de dreno que nos indicam o valor dele ligado, ou seja, esse VGS aqui é maior do que o VGS mínimo, de ligação. Então, nesse estado ligado, eu tenho um determinado valor de VGS e esse valor de VGS me forneceu uma determinada corrente de dreno. Seria basicamente escolher um ponto da curva onde ele está ligado. E aí, vamos supor, ele liga com 5 volts. Eu posso pegar um ponto lá de 10 volts. Então, quando ele tiver 10 volts, qual é a corrente que está fluindo por ele? São valores conhecidos da curva. Então, eu vou trabalhar aqui dividindo a corrente conhecida pela tensão VGS conhecida menos o VGS-TH elevado ao quadrado. E aí eu tenho essa constante K que pode ser aplicada aqui. Eu até coloquei aqui embaixo. VGS-ON e ID-ON são valores de um ponto em uma determinada curva de transcondutância, de acordo com o datasheet desse componente. Ou seja, é um ponto na curva onde o componente já é considerado ligado. Ele já está apto a conduzir corrente. Aquele canal já existe para ele. E o VGS-TH é o valor mínimo de tensão porta-fonte para que ocorra a condução, como eu falei com vocês anteriormente. Para o caso do MOSFET de intensificação, nós temos as curvas de dreno também, seguindo a mesma ideia. A diferença é que agora, se eu tiver um VGS 0, eu terei uma corrente 0. Então, até eu chegar ao VGS-TH, eu vou ter sempre 0 amperes, essa curva aqui de baixo. E no momento que eu atinjo o VGS-TH, a corrente ainda é 0. Ela começa a surgir quando essa tensão VGS aumenta em relação ao VGS-TH. Então, vamos supor, o VGS-TH é 3 volts. Se eu colocar 1 ou 2 ou 3 volts, a corrente continua 0. Agora, se eu colocar 3 e mais um valorzinho de tensão ali, eu começo a ter corrente. E aí, à medida que essa tensão VGS aumenta, o valor de corrente vai subindo com ela, igual a gente está vendo aqui nessas curvas superiores. E percebam que ele segue a mesma ideia. Ele tem aqui uma região ôhmica e uma região de fonte de corrente, onde a corrente é constante. Essa ideia aí vale para os 3 tipos de FET que nós estudamos aqui. E vamos ver alguns exemplos. No primeiro caso, qual é a tensão dreno-fonte quando o VGS igual a 0 volts? Então, como eu falei com vocês, um VGS igual a 0 não gera condução nenhuma no nosso circuito. A gente não precisa nem fazer cálculo aqui. Se o MOSFET tipo I
não está conduzindo, significa que a corrente que flui por ele é de 0 amperes. Se a corrente que está passando por aqui é 0 amperes, a queda de tensão nesse resistor, independente do valor dele, só pode ser 0 volts. Isso significa que os 20 volts da fonte ficaram para o nosso componente. É o nosso VDS, a tensão dreno-fonte que foi pedida. Então, o VDS nesse exemplo aqui é 20 volts. Por quê? Eu não tenho condução, então toda a tensão da fonte ficou aqui na minha chave aberta. Se um determinado componente, um interruptor, uma chave, não está conduzindo, aquele componente é uma chave aberta e a tensão da fonte ficará sobre ele, igual a gente acabou de ver aqui. Então, esse aqui não precisa nem de cálculo. Agora, vem uma pergunta mais interessante. Qual é a tensão dreno-fonte quando o VGS é igual a 5 volts? Se o VGS é 5 volts, eu posso ter condução. Eu vim aqui e olho, qual é o valor de VGS-TH? É 1 volt. Então, quer dizer que eu preciso de pelo menos 1 volt no VGS para que ele comece a conduzir. 5 volts, então, eu já tenho uma condução. E agora eu posso fazer esse cálculo aí e verificar qual vai ser o valor da tensão dreno-fonte que foi pedido para a gente. Nesse segundo exemplo do MOSFET I, nós já temos uma tensão que é superior ao mínimo que ele precisa para conduzir. Então é necessário fazer o cálculo aí para saber qual é o valor da corrente de dreno que vai aparecer nesse circuito. Então nós vamos seguir a mesma ideia. Vamos considerar, a princípio, que ele opera como fonte de corrente. É claro que vocês poderiam fazer o contrário. Supor que inicialmente ele está operando como fonte de... Desculpa, como resistor, mas se der errado também a gente teria que mudar a análise, né? Se alguma coisa ficar incoerente no meio do caminho, seria só uma questão de mudar a análise. E agora a gente vai fazer o seguinte. Se ele tem um VGS de 5 volts, qual é o ID que ele vai apresentar? O primeiro passo é calcular a constante K, que é o ID on, ou seja, o ID no estado ligado, dividido por VGS on menos VGS TH ao quadrado. Então, substituindo os valores aqui, nós teremos 1 mA para o ID on. O VGS on aqui é de 5 volts. E o VGS TH é de 1 volt. Então, no final das contas, nós teremos aqui um K que é igual a 1 mili dividido por 4. Não por 4. 1 mili dividido por 16. Que é igual a 62,5 micro. E agora, qual é o valor de ID que nós teremos aqui? ID é igual a K vezes o VGS menos o VGS TH, elevado ao quadrado. Então, teremos o K de 62,5 micro vezes o VGS aplicado, que são 5 volts, vezes, melhor menos, né? O VGS TH, que vale 1 volt. Isso daqui é elevado ao quadrado. Então, resolvendo aqui, nós vamos ver que o ID é de 1 mA. Ah, mas ele foi igual o valor do ID on? Foi porque nós aplicamos o VGS on. Então, isso daqui é importante também para a gente lembrar que o valor de VGS on gera o ID on, igual a gente acabou de verificar aqui no cálculo. Então, nesse circuito, se ele estiver operando, né, se o nosso MOSFET estiver operando como fonte de corrente, nós teremos ali uma corrente de 1 mA fluindo por ele. E agora a gente precisa verificar se isso daí é verdade. Vamos ver se os valores aí vão bater. Então, olha só, o resistor de dreno que nós temos ali vai nos dar uma tensão que é 3.600 ohms, ou 3,6K, vezes 1 mA. Então, teremos aqui uma tensão de 3,6 volts. Isso quer dizer que o nosso VDS, como visto nos exemplos anteriores, é a fonte menos a tensão do resistor, que é igual aqui a 16,4 volts. Então agora a gente precisa saber se esse valor é válido, se com 16,4 volts ele de fato opera como fonte de corrente, ou se a gente vai precisar descobrir aí o valor dele, né, operando como resistor. Então, para fazer isso, nós vamos observar a curva de dreno. Nós sabemos que se o VGS for igual a zero, nós temos 0 amperes. É a primeira curva de dreno aqui, para VGS igual a 0 volts. Então, se o VGS for igual a zero, teremos 0 amperes. Mas agora a gente está numa situação aqui diferente. Ó.
a gente está nessa curva aqui, onde o VGS vale 5 volts e o ID vale 1 mA. São as condições de operação. Então, o que eu preciso conhecer agora é esse valor aqui, ó, que a gente pode chamar de uma tensão VK, que é ela que vai definir. Se o VDS for maior do que o VK, estamos na região de fonte de corrente. Caso contrário, estaremos aqui na região ômica. E agora eu preciso saber qual é o valor desse VK. E ele é bem simples. Se a gente for pensar nesse ponto aqui, eu tenho 1 mA de corrente, uma tensão desconhecida, mais uma resistência conhecida. Então, qual é o valor de tensão naquele ponto ali? O VK é igual a corrente de dreno que nós temos no circuito vezes o nosso RDS, que já foi dado. Então, é 1 mA vezes 1K. Então, nós teremos aqui um VK de 1 volt. Ou seja, se a tensão VDS for maior do que 1 volt, ele opera na região de fonte de corrente. E a gente verifica que isso é verdade. Então, a resposta correta é o VDS de 16,4 volts. E aqui a gente vai considerar para o mesmo circuito uma tensão VGS de 6 volts e um resistor 10 vezes maior. Ou seja, em vez de um resistor de 3.600, vamos considerar aqui um resistor de 36.000 ohms e ver o que mudou nesse circuito. No segundo exemplo do MOSFET, foi informado que a tensão VGS agora é de 6 volts e que o resistor ficou 10 vezes maior. Então agora ele vale 36K. Então fiz aqui as alterações no circuito e já copiei aqui também a constante K que nós calculamos no exemplo anterior. Agora vamos aplicar esses dados e verificar qual é o valor VDS. Então primeiro, eu preciso saber qual é a corrente de dreno. Agora que foi aplicado uma tensão VGS, de 6 volts, eu tenho que saber qual é a nova corrente de dreno. E como nós vimos, ela é K vezes VGS menos VGS-TH elevado ao quadrado. Então, o ID é igual ao K, que nós já calculamos, vezes o VGS, que vale, nesse caso aqui, 6 volts, menos o VGS-TH, que vale 1 volt. Isso daqui é elevado ao quadrado. Então, teremos um ID bem maior agora. De 1,56 miliamperes, que eu vou multiplicar aqui esse valor por 25, 6 menos 1, 5 ao quadrado, 25. Então, de acordo com esse exemplo, teremos uma corrente de 1,56 miliamperes. E agora, considerando essa corrente aqui, eu preciso partir de uma suposição. Eu vou supor que ele opera como fonte de corrente. Vamos verificar se isso é verdade. A tensão do resistor de dreno é igual a 36K vezes 1,56 mili, que é a corrente que está passando por ela. Nós vamos ver que esse valor aqui é de 56,25 volts. É impossível uma queda de tensão dessa em um circuito que tem uma fonte de 20. Então, nós vamos falar que isso é impossível e essa suposição de fonte de corrente está errada. O correto, nesse caso aqui, é a operação na região ômica. Então, vou anotar aqui embaixo. Região ômica. Se ele opera nessa região, ele funciona como um resistor de 1K. Ou seja, eu vou substituir esse MOSFET por um resistor de 1K. E aqui eu tenho um resistor de 36K e a fonte de 20 volts. Agora ficou bem fácil. É só resolver esse circuito de série. A resistência equivalente aqui é 37 kΩ. A corrente total são os 20 volts da fonte divididos por 37K. Então 20 dividido por 37K dá 540,54 microamperes. E agora a tensão VDS é igual a esse resultado aqui, essa corrente, multiplicado pela resistência de 1K. Nós chegamos aqui então a 0,54 volts. E ele opera na região ômica porque encontramos um absurdo ali no meio do caminho.
e a resposta só pode ser região ôhmica mesmo. Como nós vimos lá para o TBJ, o FET também exige um circuito de polarização para poder funcionar. Agora que nós já entendemos como que esses componentes funcionam, ou seja, qual é a ideia básica deles, a questão de estrutura e tudo mais, a gente já pode verificar quais são os circuitos utilizados para fazer esse funcionamento dele de maneira correta. Então nós vamos ver dois circuitos aqui. O primeiro deles, o circuito chamado de autopolarização, pode ser usado para os dois modelos de FET que nós estudamos, porque ele aplica uma tensão negativa VGS. Só os dois primeiros aceitam tensão negativa. E o outro circuito que nós vamos ver também é um divisor de tensão, e ele aplica uma tensão positiva. Então só vale para os dois últimos. Ou seja, o MOSFET tipo D, que foi o segundo que a gente viu, foi o do meio, ele aceita os dois circuitos de polarização. Enquanto que o JFET só aceita o circuito de autopolarização e o MOSFET tipo I só aceita o circuito por divisor de tensão. Nós vamos usar a curva de transcondutância desses componentes para poder definir o ponto de operação, como eu falei com vocês anteriormente. E agora nós temos duas características importantes. A primeira é a do componente, que é obtida por meio da curva de transcondutância, e a segunda é a do circuito, que é obtida normalmente a partir de uma reta. O ponto onde esses dois gráficos se encontram é que vai ser o ponto de operação que a gente está procurando. Então a gente vai fazer esses desenhos normalmente para chegar ao ponto de operação, em vez de fazer o cálculo, porque essa solução gráfica é muito mais simples do que uma solução que envolveria aí uma série de cálculos mais elaborados. E esse aqui é o circuito de autopolarização. Então percebam que ele é bem simples. Ele trabalha aqui com uma tensão VDD em uma fonte, um resistor de dreno, um resistor de fonte e um resistor de gate ou de porta. Esse resistor de gate, a princípio, não vai fazer diferença nenhuma, porque não tem corrente fluindo pelo gate. Então, a princípio, ele não é importante. Ele só vai ser útil quando a gente for estudar a questão do amplificador de tensão. Aí vai aparecer melhor aí pra gente. E os outros dois resistores aqui têm funções bem importantes, que eles vão ajudar aí a definir a operação desse componente de acordo com o valor de tensão VDS que é necessário para que ele funcione. E a ideia aqui é a seguinte: o valor de tensão VGS que aparece aqui nesse circuito vai ser igual ao que está conectado em paralelo a essa junção VGS. O que está conectado entre porta e fonte? Primeiro, já que o RG não tem corrente passando por ele, é como se ele nem tivesse aqui. Ele pode ser desconsiderado na nossa análise. E aí fica fácil de perceber que esse resistor RS está conectado à fonte e do outro lado aqui, através da conexão do terra, né, que é tudo o mesmo ponto aqui embaixo, a partir desse terminal de baixo ele está conectado então à porta, porque é como se esse resistor RG não tivesse aqui. Então percebam que o resistor RS está conectado à fonte e está conectado também à porta. Logo, eu posso falar que ele está em paralelo com essa junção porta-fonte. E o que é necessário observar é que ele está ao contrário da tensão que a gente queria. Nós queremos uma tensão que é porta-fonte, mas o terminal positivo dele, devido à queda de tensão da fonte, está conectado ao terminal fonte, enquanto o terminal negativo está conectado ao terminal porta. Logo, podemos dizer que a tensão VGS aqui é a tensão do resistor RS, a tensão do resistor de fonte, com sinal negativo. Igual a gente está vendo aqui, ó. A tensão VGS é a tensão no resistor RS com a polaridade oposta devido a essa questão da conexão entre eles. E aí nós temos uma estabilidade nesse circuito, porque VGS depende de ID, porque VGS é a própria tensão no resistor RS, que eu acabei de falar com vocês, e ao mesmo tempo o ID depende do VGS por causa do componente. Ou seja, o componente me dá um ID que depende do VGS e o circuito me dá um VGS que depende do ID. Os dois, então, só podem assumir o mesmo valor. Eu tenho aqui um sistema de equações. E, no final das contas, os dois gráficos só têm um ponto de interseção, e esse ponto é exatamente a operação que eu estou procurando. E como eu falei com vocês, não pode ser aplicado ao MOSFET I, porque ele só aplica tensões negativas e o MOSFET I precisa de tensões positivas para funcionar. A solução do circuito pode ser obtida de maneira gráfica, que é o que a gente vai usar, que eu acho que é mais fácil da gente aplicar. E aí a gente faz o desenho dos dois gráficos, vê onde aconteceu a interseção e depois verifica aí qual é o ponto, né, a partir de uma medição. Usando uma régua comum aí a gente consegue fazer isso. E podemos usar também a forma algébrica, que é resolvendo aí as equações, mas isso gera um desenvolvimento mais elaborado, principalmente para o caso do MOSFET I,
Então, para ficar mais fácil de resolver, vamos fazer a solução gráfica para os dois casos. E aqui a gente vê a solução gráfica aplicada. A curva de transcondutância foi desenhada. Nós temos aqui o ID e o VGS, os dois eixos. A curva de transcondutância apareceu aqui. E aqui nós temos a reta, que depende do circuito, que é obtida através dessa expressão aqui. Percebam que se o ID vale 0, o VGS nessa expressão vale 0. Logo, a reta sempre parte da origem. Eu calculo só mais um ponto dela para verificar onde que aconteceu a interseção dessas duas curvas. E no final eu consigo definir o ponto de operação aqui. E nós temos um exemplo que pede exatamente isso. Determine o ponto de operação do JFET no circuito a seguir. Então nós temos aqui um circuito de autopolarização com o JFET. Vamos fazer o desenho da curva de transcondutância dele. Vamos fazer o desenho da reta devido ao circuito. E depois faremos a interseção dos dois gráficos para verificar qual é o ponto de operação. Percebam que esse JFET que apareceu aqui é o mesmo que nós usamos nos exemplos lá do início da aula. E esse JFET já temos aí a curva de transcondutância dele. Eu já desenhei junto com vocês. Então eu vou aproveitar aquele desenho e colocar agora apenas a reta do circuito para a gente poder fechar esse pedido aí do ponto de operação. Então eu coloquei aqui os dados do problema e coloquei também a curva de transcondutância, que é exatamente a mesma que a gente fez naquele exemplo com o JFET. Eu só coloquei ela um pouco maior aqui para ficar mais fácil de visualizar. E aqui eu fiz o gráfico, né? Ou melhor, eu fiz a tabela com os dados que eu usei para definir os pontos da curva. E agora eu sei que eu estou trabalhando com um RD que vale 1K. E aí eu preciso definir agora 2 pontos para poder fazer essa reta. Com 2 pontos eu consigo definir a reta, né? E o primeiro ponto é a origem, onde eu tenho 0 volts para 0 miliamperes. E agora, se eu definir mais um ponto, eu já consigo desenhar essa reta e verificar a interseção. O outro ponto pode ser escolhido, mas ele tem que ser escolhido de uma maneira adequada. Então, por exemplo, eu posso escolher um VGS qualquer aqui embaixo e fazer o cálculo depois. Por exemplo, eu quero um VGS de menos 1 volt. Qual é o valor de ID que isso daí vai me resultar? Ou posso fazer até o contrário. Aproveitando que a expressão ali é ID igual, melhor, VGS igual, eu posso escolher um ID. Por exemplo, para 5 mA, qual o valor de VGS que eu terei? Então, eu venho aqui e faço o cálculo. VGS é igual a 5 mA, ou no caso, menos 5, vezes RS. Ou RD, né? Na verdade, é RS mesmo. Correto aqui é RS. RS vale 1K. Então eu terei aqui menos 5 volts. Ou seja, se eu tiver uma corrente de 5 mA, eu terei uma tensão de menos 5 volts. Esse é outro ponto da curva. Então olha só, 5 mA menos 5 volts. Eu vim aqui e marco esse ponto. Pronto, a reta então sai da origem e deve chegar até esse ponto aí. E agora com a régua a gente faz o desenho da reta. Então percebam que eu tenho aqui uma curva. A curva é referente ao componente apenas. Quando a gente fez essa curva, eu nem tinha dados do circuito. E agora eu fiz uma reta que depende do circuito. Quando eu coloco este componente neste circuito, eu obtenho um determinado ponto de operação. É assim que funciona a ideia do nosso circuito. E qual é esse ponto de operação? Eu venho aqui agora e projeto ele em termos de corrente e em termos de tensão. E faço uma medição com a régua aqui mesmo, para ter uma ideia de quanto que ele vai valer. Não precisa ser nada exato, mas eu sei que eu tenho aqui 4 milímetros aproximadamente, então é 2,2. Menos 2,2 volts. Então eu posso dizer que VGS menos 2,2 volts e ID vai seguir a mesma proporção por causa do resistor aqui que é 1K. Mas é claro que vocês podem medir também para conferir isso aí. Então 2,2 miliamperes. Esses daí são os valores que a gente tem para o ponto de operação. Eu fiz o desenho dos gráficos aqui em um software que trabalha com a parte de cálculo.
e aí a gente verifica que é exatamente o desenho que eu obtive na mão, né? O esboço aí que eu fiz usando apenas uma régua comum, dessas que vocês têm em casa. Então quer dizer que a gente pode fazer e chegar nos mesmos resultados, ou muito perto desses resultados aí. Então percebam que, dando um zoom aqui nessa região da interseção, a gente observa os valores reais, tanto da corrente de dreno, em miliamperes, quanto da tensão VGS. Então olha só, a corrente de dreno é de 2,15 miliamperes, arredondando, e a tensão VGS é de menos 2,15 volts, ou seja, ficou bem próximo dos valores que nós obtivemos aí através do método gráfico, utilizando apenas a régua escolar. Nesse circuito aqui, a tensão VGS é calculada por essa expressão. A tensão do resistor 2, devido ao divisor de tensão que acontece aqui. Então, eu tenho uma tensão VDD na fonte, ela vai se dividir para R1 e R2, assim como nós vimos lá para o caso do TBJ, e a expressão é a mesma, inclusive. É só dividir a tensão VDD pela soma das duas resistências e depois multiplicar esse valor de corrente pelo valor do resistor R2, e aí eu tenho VR2. Então, vai ser a tensão do resistor R2 menos o resistor RS vezes ID, ou seja, é a tensão desse resistor menos a tensão desse resistor aqui. E é fácil de pensar, ó. Saindo aqui da porta, eu quero a tensão de porta para fonte. Saindo da porta, eu tenho uma tensão do resistor R2 positiva, porque o terminal positivo é o de cima e o terminal negativo é o de baixo, de acordo com a queda que a fonte está gerando nesse resistor. Então, saindo daqui, eu tenho uma tensão VR2 positiva, e depois passando por aqui, eu tenho uma queda VRS negativa. Por quê? O terminal positivo está em cima. Então, eu passei por aqui, positivo em cima, negativo embaixo. E depois eu passei por aqui, negativo embaixo, positivo em cima. E cheguei na fonte. Ou seja, a tensão desse resistor menos a tensão desse resistor. Por quê? O resistor R2 está no mesmo sentido da queda GS, que eu estou querendo aqui, VGS. E o resistor RS está no sentido contrário dessa tensão VGS, por isso que ele vai ser subtraído. Esse circuito aqui pode ser aplicado aos 3 modelos de FET, desde que o resultado VGS obtido a partir dessa expressão aqui seja negativo no caso do JFET. Caso contrário, né, se eu tiver os MOSFET tanto de depleção quanto de intensificação, esse valor pode ser positivo. E no caso do MOSFET de intensificação, ele obrigatoriamente tem que ser positivo. Então, o VR2 obrigatoriamente tem que ser maior do que RS vezes ID. Caso contrário, o nosso MOSFET I não vai funcionar. E pessoal, esse segundo exemplo aqui, eu vou resolver com vocês na aula de semana que vem, que essa aula já está ficando um pouco extensa. Aí vocês vão ver que ficaram alguns exemplos aí para trás nos slides que eu não resolvi, e esse daqui também. Aí eu vou deixar para a gente resolver junto. Então, quem tiver alguma dificuldade em fazer, a gente pode resolver na próxima aula. Vocês vão até ver aí que existe a solução dele. O gráfico que vocês vão fazer tem que ficar dessa forma. E aqui estão os valores, né? Tanto da corrente de dreno quanto do VGS para a operação aqui. Então, com esses valores na mão, vocês já conseguem fazer o cálculo. Mas quem estiver tendo dificuldade aí, acompanhe o atendimento ao vivo na semana que vem, que eu vou resolver esse exemplo e tirar dúvidas em relação ao restante do conteúdo aí. E outra coisa também que eu vou deixar um exercício para vocês me entregarem daqui 2 semanas. Então confiram aí no AVA, não percam o prazo, lembrando que ele vale nota também. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.